Esse aqui é o Café com Política, um evento que nós realizamos todos os meses. E o Café com Política é uma iniciativa do Centro de Gestão e Políticas Públicas. Está aqui o professor Marcelo, que além da gentileza de trazer água para a gente, ele também é o coordenador do centro. O centro tem a coordenação acadêmica do professor Ricardo Paes de Barros. E o nosso objetivo aqui ele é muito simples. A gente não tem um compromisso de fazer um grande evento, trazer um monte de gente, como disse a vocês. Nosso compromisso é ter um registro da política neste momento que possa ficar para os nossos alunos presentes e do futuro. E o objetivo é esse mesmo, é ter um material bacana, sucinto, que as pessoas possam, no futuro, consultar e tirar daqui algum tipo de balanço desses tempos que nós vivemos. O outro objetivo fundamental é trazer a discussão da política. A gente chegou a uma conclusão que no INSPER, dada a história da escola, o perfil demarcadamente técnico, enfim, aquela história de que o INSPER é uma escola para o mercado financeiro, que não é verdade mais, foi muito no passado, mas não é mais há um bom tempo, e que era necessário trazer a discussão de política como politics e de políticas públicas como policies também. Então a gente tem alternado nisso. E temos feito com relativo sucesso, são encontros leves, tranquilos, como a gente já começou a brincar aqui, a rir, a conversar, é assim que a gente vai manter a nossa disposição. Outra questão que a gente discute é, nós não vamos entrar noite adentro discutindo 2 horas, 3 horas, porque a gente não precisa discutir muito, a gente precisa discutir sempre, que também é o objetivo desse encontro. Bom, temos aqui 2 professores que basicamente dispensam a apresentação, são conhecidíssimos. A Marta, é um grande prazer estar com ela pessoalmente. Eu nunca te vi e sempre te amei, o nome do filme. Porque nós já participamos de online, de vários encontros, incontáveis, enfim. A bem da verdade, nunca brigamos, sempre nos demos muito bem. Participamos, você lembra na época que o Moisés coordenava lá o núcleo de políticas públicas na USP, a gente é contemporâneo desse momento, mas também não nos encontrávamos. Então é um grande prazer estar contigo aqui, Marta, é um prazer, além do respeito intelectual que eu tenho por ti, pelo teu trabalho, pelas tuas ponderações, também é um prazer pessoal ter você aqui. Bom, em relação ao Cláudio, eu acho que, se a gente fala o tempo que a gente se conhece, é meio que uma sacanagem, porque faz muito tempo, né, Cláudio? Eu diria que o Ricardo Balistreri ali era garoto, Nós conhecemos há muito tempo mesmo, nos conhecemos da época do governo Erundina, Olha quanto tempo isso faz, quase 40 anos, aí com contatos muito constantes, nos frequentamos, enfim. E o Cláudio é um cara que tem colaborado muito na discussão da política, da disputa política, do cenário político. E o Cláudio também mantém um programa no YouTube muito interessante, chamado Fora da Política Não Há Salvação. Me orgulho muito desse programa aí, porque o piloto nós fizemos juntos e a coisa progrediu muito bem e tal. Fica aqui a recomendação para que vocês... Faremos da semana que vem. É o Jubileu de Prata, eu volto, vou participar, Então, eu recomendo a vocês que procurem e que, enfim, são 2 referências que eu me orgulho demais de tê-los aqui. Vamos abrir aqui nossa conversa. Nós vamos conversar, evidentemente, sobre eleições municipais. A minha proposta é dividir a nossa discussão em 3 partes. A primeira é: para que serve a eleição municipal? Mas é uma pergunta tão trivial. Não é trivial, não. Porque o que a conjuntura tem mostrado é que para que ela não serve. Para que ela serve não está exatamente claro, A segunda questão é: qual é o efeito das eleições municipais para a política nacional? E num terceiro momento, que eu não espero que vocês esgotem esses assuntos na primeira fase, mas num terceiro momento, lá mais para o meio final, aí a gente fala da conjuntura imediata. Aí nós podemos falar das candidaturas que apareceram, as novidades que estão aí, o cenário, quem é que está despontando em tal lugar, tal. Então a gente pode falar disso. Eu vou fazer 2
considerações muito rápidas. Primeira é o seguinte, 2 questões que me colocaram hoje, né? Marta, ouvi hoje algumas vezes a seguinte questão: nossa, o desemprego diminuiu, a inflação está sob controle, a renda está crescendo, a economia não está mal, houve aí elevação do PIB, mas parece que não é mais economia, estúpido. Né? Parece que a economia não parece ter mais a importância que tinha no passado, que inclusive, se a gente se lembrar, a boa economia é responsável, no meu entendimento, pela eleição da Haddad em 2012. Né? E outra questão é se os instrumentos tradicionais de campanha eleitoral, que é a televisão, o rádio, a máquina, se isso ainda vale. Tem gente que olha para o cenário de São Paulo e diz, não, isso não tem mais a menor importância, mas parece que não é o que está acontecendo no resto do país. Né? Parece que no resto do país a máquina vale e vale muito. Para falar a verdade, até em São Paulo, porque há 6 meses o prefeito sequer se sabia o nome dele. E as chances de ir para o segundo turno e ganhar a eleição estão postas. Não sei se ocorrerá, mas estão postas. Então é isso. Como é que vocês estão vendo esse processo? E não vale me responder que estão vendo com os olhos, não é? Como que vocês estão vendo esse processo de uma forma mais detida e mais com um olhar profissional? Ladies first, Marta, pode começar? Pode ser? Pode sim, depois eu só vou saber qual é a pergunta que tem que responder, porque eu entendi que você fez 5 pelo lugar. Tá. Mas antes, deixa eu cumprimentar. Quem vai ganhar a eleição? Deixa eu falar, então eu vou começar por isso. Primeiro, é um prazer estar aqui. Eu tenho interagido mais com o INSPER recentemente, participei recentemente de um projeto e de um evento com o Marcelo, foi ótimo. O Cláudio e eu participamos de um outro projeto aqui, que foi a Carta, e obviamente isso também tem a ver com o que o INSPER é hoje como uma referência de espaço intelectual e acadêmico, de visibilidade na cena pública. Então, é um prazer estar aqui entre amigos, os colegas, porque o Balestreri é um amigo de longuíssima data, talvez meu amigo de mais longa data, talvez, né? O Cláudio e o Carlos, que dispensam apresentações. Mas deixa eu começar contando uma história curiosa para vocês, que vai revelar como eu hoje vejo a ciência política e o papel da ciência política nesses debates. Uma semana antes do Biden renunciar, eu estava em Washington, num evento da Repal, que é uma rede de latino-americanistas e tal. E aí, naquela semana, vocês devem se lembrar, só se falava da renúncia do Biden. Né? O George Clooney já tinha dado a declaração pedindo para o Biden renunciar, os financistas de campanha já tinham dito que enquanto não resolvesse o negócio da campanha, não davam mais o dinheiro, renuncia, não sei. Fizeram um painel de cientistas políticos americanos, entre eles o Arturo Valenzuela, que é um cientista político respeitado, para fazer quem vai ganhar a eleição, Biden renuncia, não renuncia. Uma disse que não ia fazer previsão porque cientistas políticos não acertam. Os outros 3 disseram que não só o Biden não ia renunciar, como não era recomendável que ele renunciasse, porque a Kamala não era uma boa candidata. De modo que nós, cientistas políticos, nos esforçamos bastante, mas a gente erra mais ainda. Então, essas coisas todas devem ser vistas com uma certa prudência, né? Eu não sei, começando pelas perguntas, né? Porque você tinha 5 perguntas, por que as eleições municipais são importantes, estas eleições em São Paulo, efeitos sobre o futuro, e a questão do voto econômico e a questão dos instrumentos adicionais. É bastante coisa. A vantagem quando a gente tem bastante pergunta e pouco tempo, a gente só responde aquilo que a gente consegue, né? Primeiro, por que as eleições municipais são importantes? Eu estou cada vez mais convencida de que as eleições municipais não são um preditor muito forte, eu não diria nem forte, das políticas públicas. Eu estudei isso do ponto de vista do gasto. Tá? Não é possível você fazer qualquer associação entre a corrente ideológica dos partidos, se a gente separar os partidos nas correntes tradicionais, esquerda, direita e centro, e o nível de gasto em qualquer política. Tá? Por que isto? Em primeiro lugar, porque no Brasil as políticas locais elas são muito reguladas pelo centro. Então, os prefeitos eles têm que fazer pequenas variações em torno do SUS.
Então, um propõe que vai abrir uma central de UPAs, outro diz que vai consertar os hospitais, outro diz que vai colocar saúde mental no atendimento básico e tal, mas assim, são variações dentro de um modelo que é nacional. A mesma coisa para a educação. Ali tem um pouquinho mais de latitude, né? Mas ainda assim os instrumentos de financiamento são muito regulados. Então, de novo, tem pequenas variações. Depois você tem as políticas que são menos reguladas nacionalmente, como as políticas de transporte, as políticas de habitação, porque as prefeituras, de fato, isso, assim, eu tenho pesquisa sobre isso, mostrando que elas são o nível de governo que está mais próximo do cidadão e eles são reconhecidos por isso. Já fiz 3 surveys sobre percepção do eleitor e a prefeitura é quem mais presta serviço, e isso é mesmo, o cidadão está enxergando o que acontece, mas o cidadão também sabe que as principais decisões são tomadas a nível nacional e elas criam uma espécie de moldura, o que reduz a variação de políticas entre orientações partidárias distintas, tá? Tem algumas políticas que são menos reguladas, como a política de habitação, como a política de transporte, e é isso que eu ia mencionar. Eu estou tentando ver se tem alguma associação entre, por exemplo, ter política de tarifa zero e a orientação ideológica do prefeito, e não tem. E nós, cientistas, gostamos de partido político e tal, mas eu participei de um grande projeto internacional e a gente ficou inconformado, porque em todos os lugares é mais ou menos assim, tá? No sentido de a orientação ideológica do partido ser um preditor do tipo de política pública que vai sair, tá? Porque tem pouca variação na prática, e eu não sei, portanto, aí já passando para a sua segunda pergunta, se o voto econômico tem tanta importância assim nas eleições locais. A gente está discutindo se tem nas nacionais, mas acho que eleições locais não tende a ter. O cidadão está mais preocupado em se a escola vai abrir, se o ônibus vai funcionar, qual é o preço da tarifa, tá. E aí também, hoje a ciência política não tem certeza que as eleições municipais sejam um grande preditor, um forte preditor das eleições presidenciais. Então, o grande exemplo o PT perdeu nas eleições de 2020, uma das maiores derrotas do PT, e o Lula ganhou a eleição, formou uma grande frente e tal. O que a ciência política sabe hoje, que do ponto de vista ideológico, é que existe uma forte correlação entre as correntes ideológicas que ganham as eleições municipais e as proporcionais, basicamente as eleições para a Câmara dos Deputados, porque é aí que se armam as redes entre prefeitos e candidatos a federal. Tá? Então, do ponto de vista do arranjo nacional, o que parece ser verdade é que as eleições municipais elas têm um efeito nas eleições proporcionais e que partidos e orientações partidárias elas não são nenhum grande preditor dos resultados eleitorais, se a gente tomar o conjunto das eleições municipais, no sentido de que são mais indivíduos que importam nas eleições locais do que propriamente partidos, tomando o Brasil como um todo, né? E também não são um grande preditor das políticas públicas. Embora, eu não sei se a gente vai fazer uma coisa mais dialogada, eu vou deixar então isso para a próxima parte. Os estudos dizem que isso parece não ser verdade para São Paulo. Então eu vou ficar por aqui, depois eu volto. Bem, primeiro de tudo, quero reforçar aqui o agradecimento pelo convite para estar aqui. Um prazer estar com o Carlão, que todo mundo chama de Melo aqui, mas eu chamo de Carlão, porque a gente se conhece, enfim, Melo era irrelevante desse ponto de vista, né? E prazer estar com a Marta também aqui, também colega de longa data, já participamos de várias coisas conjuntamente. Eu vou tentar responder essa primeira questão, não é uma questão muito fácil, né? Para que servem eleições municipais? A gente talvez pudesse perguntar para que servem eleições, né? Antes de mais nada. Mas acho que no caso de eleições municipais, primeiro eu vou partir de um truísmo, né? Uma coisa que é absolutamente óbvia, né? Servem, evidentemente, para a gente poder pensar de que forma serão geridos os municípios. Até aí, tudo bem, qualquer eleição, no fim das contas, vai servir para isso. E gerido eu não estou pensando no sentido
não sou político, sou gestor, né? Mas estou pensando no sentido de quais serão as políticas públicas, de que maneira isso será conduzido, como é que será a relação do Executivo com a Câmara, que tipo de legislação vai ser aprovada, quais são os grupos de interesse que vão ter maior ou menor presença dentro desse processo decisório, vão poder influenciar as políticas adotadas no nível municipal. Enfim, isso tudo se decide numa eleição municipal, né? Como o território urbano vai ser ocupado, qual é o tipo de política de saúde que vai ser provisionada. A Marta chamou a atenção aqui para um dado importante, né, que é o fato que orçamentariamente realmente você não consegue distinguir isso muito claramente. Me lembro há muito tempo atrás de uma orientanda minha, ainda na PUC, na época que eu estava na PUC, fez uma dissertação de mestrado justamente tentando entender se havia uma diferença no gasto orçamentário dos partidos de esquerda e dos partidos de direita na região da Grande São Paulo. E notou que não havia diferença nenhuma, né? Quando você pega no atacado, enfim. Mas isso já faz um bom tempo, né? Eu saí da PUC já há muitos anos e ela, enfim, defendeu isso, acho que lá ainda no comecinho dos anos 2000. Talvez a gente deva olhar um pouco para as questões qualitativas, né, nesse sentido um pouco mais, né, que não são mensuráveis, por exemplo, em termos de gasto orçamentário. Se a gente tem certos tipos de políticas, por exemplo, vou só ilustrar com uma coisa que me ocorre aqui nesse momento, que talvez diga menos respeito aos municípios e mais aos estados, mas a gente pode pensar em situações equivalentes para os municípios. Embora isso tenha aparecido recentemente numa reportagem, né, eu estou me referindo às escolas cívico-militares, né? Será que governos de direita vão implantar mais escolas cívico-militares? Ou seja, o modelo de educação vai ser o mesmo, né? O modelo de prestação de serviço de saúde vai ser o mesmo? Vai se dar a mesma importância à saúde da família que se dá a tratamento ambulatorial? Como é que a gente vai cuidar desse tipo de coisa? Acho que a gente talvez possa olhar um pouco para isso, porque no fim das contas, imagina-se, né, é disso que a gente está falando quando tem eleições municipais. Mas eu quero chamar a atenção para um outro dado que tem menos a ver com as policies, né, com as políticas públicas, e muito mais com a politics, com a política propriamente dita, que é o fato de que eleições municipais são, no fim das contas, celeiro da classe política. E acho que esse é um aspecto fundamental da importância das eleições municipais, né? Isso vale não só para os grandes municípios, evidentemente, você pode imaginar eleições municipais como plataforma de lançamento de candidatos para cargos mais elevados, né? A gente comentava agora há pouco aqui dos potenciais resultados na eleição paulistana, mas eu não quero entrar nesse tema porque você falou que esse é para deixar para o final, né? Mas há candidatos que, ganhando ou perdendo essa eleição, do ponto de vista de obter a cadeira que está em disputa, saem dela maiores do que entraram. E saindo delas maiores do que entraram, estão claramente transformando essa eleição numa plataforma de lançamento para voos mais importantes no futuro. Embora estejamos falando aqui, em alguns casos, de candidatos que já são políticos com carreira estabelecida, ainda que curta, pensando numa figura como a Tabata Amaral, por exemplo, ou figuras que são outsiders, que estão entrando no cenário político propriamente dito agora, e que, de repente, ganharam projeção nacional a partir de uma eleição municipal, né? E eu estou, evidentemente, pensando aqui no caso do Pablo Marçal, que acho que virou não só o grande fenômeno da eleição paulistana, mas das eleições municipais no país esse ano, né? A eleição em São Paulo acabou atraindo a atenção do país por conta dos efeitos que uma candidatura como essa produziu na percepção que há a respeito das eleições municipais e naquilo que pode ser uma disputa intestina aí no campo da extrema-direita em nível nacional. Então, eleições municipais projetam potenciais lideranças para outras posições dentro da estrutura da disputa política nacional. Candidatos a vereador que depois se alavancam para cargos mais altos no legislativo, depois se elegerem vereadores, ou que se alavancam para prefeitos e depois conseguem também se alavancar para cargos de deputado federal e deputado estadual, ou eventualmente, às vezes, até chegando a governador de estado. Enfim, a gente está falando do celeiro da classe política. É natural que tudo comece por aí, né? E justamente num âmbito, isso é muito interessante de observar, em que questões, e acho que isso tem a ver com o ponto que a Marta levantou sobre ideologia e perfil do gasto, em que questões ideológicas e partidárias no sentido mais programático, muitas vezes importam pouco, né? E importam pouco por quê? Porque você tem, pelo menos quando você pensa na grande rede de municípios, a gente está falando de 5.569 municípios, é sempre difícil lembrar esse número, mas enfim. Estamos falando de uma miríade de municípios dos mais variados tamanhos, de diferentes perfis demográficos, de diferentes realidades socioeconômicas em cada região do país, mas o fato é, questões de nível local às vezes são questões muito comezinhas e que vão estar sendo resolvidas na disputa local pelo prefeito e, consequentemente, na escolha dos cidadãos que ali vivem, em termos absolutamente pragmáticos, né? Quer dizer, esse prefeito está gerindo melhor esse município do que
os anteriores, né? Eu tenho aqui expectativa de que a minha rua vai ser asfaltada, de que os buracos serão tampados, de que a escola vai abrir, de que, enfim, todos os cuidados que precisam ser tomados na cidade serão tomados. É uma lógica, em grande medida, muito relacionada a problemas imediatos da vida cotidiana. Então a eleição serve para criar esse celeiro de políticos, mas não necessariamente para definir linhas programáticas que esses políticos vão, em nível mais amplo, pensar para a política nacional como um todo, mas para ingressar na classe política como figuras com capacidade de articulação e com capacidade de entrar nessa competição de maneira mais efetiva. Eu acho que é nesse sentido, é um espaço de recrutamento. Assim que a gente poderia olhar para eleições municipais, e insisto, sem desvalorizar de modo algum, tanto que eu comecei falando disso, o fato de que elas servem para governar os municípios. Estou pensando, enfim, para além do óbvio, né, para além do evidente, o que a gente poderia ainda observar aí e conseguir atinar como coisas importantes para o funcionamento da política em geral a partir das eleições municipais. O que não significa, e aqui eu vou ter que me repetir um pouco com o que a Marta já falou, na verdade repetir o que ela já falou, sabendo que elas não são de modo algum eleições que projetam, mesmo com essa articulação na criação da classe política, não projetam resultados das eleições nacionais no executivo. É o melhor preditor, né, das eleições para o legislativo. Tenho alguns colegas lá da GV que elaboraram há alguns anos uma pesquisa sobre isso, o Jorge Avelino, o Ciro Biderman, Leonardo Baroni, um negócio que eles chamam de coattail reverso. O coattail é uma imagem, né, que se usa muito na discussão sobre o processo eleitoral, é uma daquelas analogias que os americanos gostam de usar. Né? O coattail seria aquele rabo do casaco, né, que quando você às vezes está caminhando numa festa com ele, ele vem, arrasta os copos e derruba tudo que está por baixo. Né? Então é uma ideia de arrasto. Né? Mas sempre o que está mais em cima arrasta o que está embaixo. E o que normalmente as pesquisas sobre o coattail mostram, em outros lugares, é que a eleição nacional, às vezes, ela é uma eleição que puxa as eleições inferiores. Ela sobredetermina aquelas. E o que eles mostram é que, no nosso caso, o que você tem são as eleições municipais, por conta disso que a Marta justamente observou aqui, a criação de uma rede de sustentação e de articulação política em nível local, ela funciona como plataforma também de lançamento, para usar de novo essa imagem, de candidatos a cargos profissionais nas Assembleias Legislativas e, particularmente, na Câmara de Deputados. Isso não vale igualmente para o Senado, porque a gente está falando de eleições majoritárias em distritos grandes, que são os estados. Isso não vale de modo algum para a eleição presidencial, e ela acabou de lembrar o caso aqui de 2020, né, que não antecipou o resultado de 2022 na eleição presidencial, mas certamente antecipou o resultado da eleição para o Congresso. Se a gente observar o que foram as eleições municipais de 2020, e foram eleições em que os políticos tradicionais, depois de uma onda de outsiders, né, e de antipolítica que marcou, por exemplo, as eleições municipais de 2016, quando o Dória se elege dizendo que não é político, é gestor, o Calil se elege em Belo Horizonte com um discurso semelhante, aquele prefeito de Contagem, cujo nome agora me esqueço, também se elege com esse mesmo discurso, e espalhados pelo país outros com um perfil parecido também ganharam espaço, preparando o terreno do que seriam as eleições nacionais de 2018, ou seja, um espaço para políticos outsiders, antecipando uma tendência, mas me parece que esse é um caso raro em que esse tipo de coisa acontece. Lembrando que 2016 foi, ainda assim, uma eleição em que o PT, e aí é o inverso, o nacional sobredeterminando o local, perdeu 60% dos seus prefeitos e vereadores, país afora, no ano do impeachment da presidente Dilma, no ano do aprofundamento das investigações da Operação Lava Jato e no ano em que o agravamento da crise econômica, né, se manifestava de forma muito clara. Então, claramente ali, você teve um efeito nacional sobre as escolhas municipais, o que não é o usual. O usual é, por conta daquilo que eu falei no começo, o eleitor votar localmente olhando para os problemas locais. Ele não vota com a cabeça no plano nacional, ele vota com a cabeça no plano local. Isso de forma geral. Há eleições que são eleições excepcionais. Talvez eleições que a gente até pudesse chamar aqui de eleições críticas, que marcam uma mudança de tendência. Então, eleições municipais de 2016, me parece, foram, nesse sentido, eleições críticas. Elas anteciparam uma tendência, mas que varria a política nacional de modo geral. E aí, enfim, mostrava por que o Bolsonaro chegou ao poder em 2018. Não obstante, perdendo 60% dos prefeitos e vereadores em 2016, ainda assim o PT chega ao segundo turno na eleição presidencial, com o candidato que nem era o candidato com potencial maior de voto, que seria o Lula, mas que foi, enfim,
impossibilitado de concorrer ali, entra o Haddad e ainda assim vai para o segundo turno. Então, o cenário é complexo e é mutável, depende muito das... E o Haddad que ganhou a eleição para governador na cidade de São Paulo agora, em 2022, depois de perder no primeiro turno a eleição para prefeito em 2016. Então, o jogo é um pouco mais complicado do que isso. A outra eleição, eu até chamaria atenção para ela, que me parece que foi também uma eleição municipal afetada pelo plano nacional, que foi a eleição municipal de 1988. Eu me recordo aqui de uma capa da revista Veja, que saiu naquela época, que foi uma capa em que vinha escrito assim, o soco das urnas. E qual era o contexto daquilo? Era o contexto do governo Sarney pós-fracasso do Plano Cruzado, né, pós-constituinte já, nesse momento, né, ela acontece logo depois, a Constituição é promulgada em outubro de 88 e a eleição naquela época ocorria em novembro, né, ela vai ocorrer pouco mais de um mês depois. Uma eleição ainda sem segundo turno, né, o segundo turno só começa a valer depois da eleição de 88, porque não havia tempo para aquela decisão da Constituinte de criar os dois turnos, que não existia antes, ser implantado naquela eleição. E aí, consequentemente, a gente teve uma disputa que, enfim, teve outra dinâmica. Só que o que aconteceu? Aquele governo, né, fracassado economicamente, desacreditado, um presidente altamente impopular, para tudo piorar, houve naquele ano uma greve na Companhia Siderúrgica Nacional, que ainda era uma empresa estatal no Rio de Janeiro, e essa greve, para ser contida, teve como consequência o envio pelo governo federal de tropas do Exército para a siderúrgica, onde acabaram mortos alguns trabalhadores. E aquilo teve um brutal impacto, né, no ânimo político nacional. O resultado é que foi justamente naquela eleição que você começou a ter o crescimento, um ano antes da eleição presidencial em que o Lula vai para o segundo turno, de candidaturas petistas em algumas cidades. Porto Alegre, São Paulo, Vitória, enfim. O ABC paulista inteiro, que agora já não tem nenhum prefeito petista, mas que naquele momento tinha, você tem ali um crescimento. Santos, muito bem lembrado. Enfim, você tem uma série de cidades importantes do país que tem esse efeito. Então, era possível ali identificar algum efeito do ânimo nacional sobre a eleição local, né? Mas, de novo, me parece que 88 e 2016 são eleições excepcionais desse ponto de vista. 2020 é a eleição que confirma a regra. Bolsonaro fez campanha para vários candidatos Brasil afora e foi um grande fiasco. Conseguiu, desses todos que apoiam naquela eleição, eleger pouquíssimos. Não me lembro quantos agora, de memória, mas pouquíssimos. Claro que se tratava também de um presidente que não tinha partido, né? Ele tinha saído já do PSL, ele tentou criar naquele momento Aliança pelo Brasil, que fracassou, né? Aquele partido que tinha um monte de cartucho de armas como instrumento para formar o símbolo do partido, mas fracassou retumbantemente. Então ele não tinha sequer um instrumento de articulação. É importante chamar a atenção para isso, por quê? Porque se a gente compara com o que foi o governo Fernando Henrique, com o que foi o governo Lula, foram dois períodos em que os partidos dos respectivos presidentes tiveram um crescimento significativo. Mas, de novo, por quê? Porque você tem uma sobredeterminação da política nacional sobre a política local? Não creio que é tão simples. Creio que tem muito mais a ver com a força que o partido do presidente consegue ganhar para se articular com uma máquina eleitoral no plano municipal, porque tem facilidade de acesso a recursos, constrói uma rede de alianças muito mais ampla, porque isso se articula depois, essas alianças com o plano nacional, não é porque o eleitor vota olhando para o presidente, mas é porque você tem uma articulação no campo organizacional que possibilita que esse resultado se reflita. Mas, de novo, isso tem mais a ver com a lógica do sistema partidário, do ponto de vista das organizações partidárias, do que do ponto de vista das escolhas eleitorais. E eu vou finalizar por aqui. Eu acho que é importante chamar atenção para isso por um fato, basicamente. Porque é muito comum, quando a gente olha para outras experiências democráticas, mundo afora, ver casos em que a eleição local, a eleição regional, é muitas vezes tomada como um antecipador da tendência do que vai ser a eleição nacional marcada para pouco tempo depois. Não é absolutamente o nosso caso quando a gente pensa em eleição presidencial. É certamente o nosso caso quando a gente pensa em eleição para a Câmara dos Deputados. De modo que, ao final, e a gente podia até fazer um registro disso, olhem bem qual vai ser o cenário e número de prefeituras que vai sair dessa eleição no que se refere aos partidos políticos. E depois comparem com o que vai ser a eleição de deputado daqui a 2 anos. Muito provavelmente a gente vai ter um perfil um tanto quanto parecido. Acho que com uma exceção parcial que tem se repetido também, que é o fato de que, particularmente, o PT sempre acaba tendo mais deputados do que tem prefeitos. Mesmo nos anos em que perdeu prefeitos,
né? Isso se registrou, mas aí a distância ficou muito clara. Mas mesmo antes disso, antes daquela debacle de 2016, esse descompasso também se registrava. Mas quando você pensa nos partidos do chamado centrão, né, que eu prefiro chamar de partidos de adesão, aí o jogo é outro. Aí realmente isso funciona como um instrumento importante de articulação. Então acho que eleições municipais servem, portanto, e aí eu fecho, para produzir esse processo de articulação da política como atividade, tanto no sentido de gerar novos políticos, de lançá-los para o nível nacional e de produzir redes de articulação que vão ter efeitos sobre eleições subsequentes. Muito bem. Marta, máquina conta? Deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que é importante para a gente organizar um pouquinho o nosso debate, que é assim, quando a gente fala de município no Brasil, na verdade a gente está falando uma grande abstração, porque São Paulo é o quarto orçamento do país. São Paulo arrecada 20% do total do ISS que é arrecadado no Brasil todo. E, em contrapartida, você tem 20% dos municípios com menos de 5 mil habitantes, você tem 50% dos municípios com menos de 20 mil habitantes. E quando nós estamos falando de município, nós estamos falando de coisas absolutamente diferentes que, dado o nosso modelo de federalismo, tudo tem que ter o mesmo molde. Tem que ter eleição no mesmo dia, tem que ter o mesmo formato administrativo. Tá? Então, escala faz diferença quando você está pensando em coisas que são próximas. Tá? Por exemplo, se você pensar nos 50% dos municípios brasileiros que têm menos de 20 mil habitantes, talvez a máquina não conte as relações pessoais e as tradições de família façam muita diferença, porque as pessoas, na verdade, se conhecem pelo nome, sabem das famílias. E aí, quando a gente faz modelos matemáticos e econométricos que tentam dar um sentido para isso tudo, é claro que não dá sentido nenhum, a não ser forçando muito a barra, porque você está tratando comunidades iguais, coisas que são absolutamente diferentes, tá? Máquina conta. Ela deve contar. Tá? Tem um estudo do Ernesto Calvo e da Vitória Murillo sobre a Argentina e sobre o Chile, e que mostra que um dos grandes ativos dos partidos que já estiveram no poder é ter indivíduos contratados que trabalham pelo partido. Então, não é só a estrutura de entrega de serviços, que também deve contar, tá? Mas é isso que eles chamam os ativos que os partidos herdam. Eu suponho que isso faça muito sentido para uma cidade como São Paulo e para cidades maiores, em que, dada a escala, as relações eleitorais, as relações políticas não são mais relações pessoais, no sentido de que todo mundo conhece todo mundo, e as estruturas contam. Tá? Mas essa era a segunda parte que eu ia falar, quando eu disse assim, na verdade, o raciocínio que eu estou seguindo aqui, eu vou dizer agora que vou falar de dois estudos que eu acho muito importantes para a gente entender São Paulo e, inclusive, entender essa eleição. Tá? Mas esses estudos, de certo modo, contrariam o que eu afirmei antes, que é a ideia de que, se você olhar o conjunto, partidos não importam tanto, máquinas provavelmente não importam tanto, partidos não são preditores de políticas públicas, e acho que esse resultado, ou seja, que partidos não são preditores de políticas públicas, a competição não é necessariamente partidária, não é preditora de gasto, isso é resultado do conjunto e não necessariamente de São Paulo, porque, na verdade, São Paulo é muito diferente do resto. Tá? Então, se máquina conta em São Paulo. Tem dois estudos que, para mim, são muito importantes para entender as eleições municipais em São Paulo e essas eleições. Um estudo é um estudo do Fernando Limonge com a Lara Mesquita, que foi publicada no Novos Estudos Sebrap em 2000, deixa eu pegar minha colinha aqui, 2008. E um outro estudo do Fernando Guarnieri, que eu não consegui recuperar e que eu me lembro da minha leitura de memória. Tá? O que esses dois estudos dizem?
Vou passar pelo do Fernando Guarnieri, que é mais rápido de falar, até porque eu estou recuperando a minha memória, e o outro que eu tive tempo de estudar para apresentar para vocês. Reler mais uma vez para entender a eleição. O Fernando Guarnieri mostra, estudando o seguinte, ele pega a correlação, compara as urnas de uma eleição para outra e vê a correlação de voto, da orientação partidária do voto, distinguindo os eleitores entre centro-direita e esquerda, entre uma eleição e outra, e essa correlação é altíssima. Isso quer dizer que o eleitor paulistano não é um eleitor volátil, não é um eleitor que uma eleição ele vota na esquerda, outra eleição ele vota na direita, ele é um eleitor que tem lealdades ideológicas. E aí tem uma coisa que é: isto aqui é ideologia, fidelidade a partidos ou é máquina? Não sabemos. Mas o que o Fernando e a Lara mostram? O Fernando e a Lara mostram que a direita, o centro e a esquerda sempre foram hegemônicos em São Paulo e controlaram mais ou menos 1/3 dos votos, de modo que cerca de 90% dos votos são controlados pela direita, pela esquerda e pelo centro em São Paulo. Então, eles fecham a entrada a outras alternativas e eles hegemonizam a disputa eleitoral. Então, isso que nós estamos vivendo de ter um empate técnico, tripartite no final, não é novidade. Tá? Em São Paulo, sempre teve uma direita competitiva eleitoralmente e popular, tá? Que era o malufismo. E o Maluf fez duas coisas. O Maluf não só manteve a direita competitiva em São Paulo, como ele fechou a entrada de outros candidatos na direita, de modo que ele era sempre o candidato e ele manteve o controle do eleitor. E não começa com o janismo, passa pelo próprio Maluf, passa pelo Celso Pitta, e depois que ele começa a concorrer e perder, mas ele permanece concorrendo e permanece mobilizando a direita e mobilizando a direita em torno dele. E quando que o centro começa a ganhar? Quando o malufismo quebra, a partir de 2000, né? Então, a direita se torna menos competitiva e começa a ter o PT começa a entrar nas periferias e o centro ganha o voto da direita porque o malufismo quebrou. Não só o Maluf desapareceu, como quebrou, teve os bens confiscados, não podia mais nem financiar a campanha. Tá? Então, você tinha em São Paulo, e tem ainda, e essa eleição está mostrando isso, um eleitor órfão da direita. Então, o fenômeno Pablo Marçal tem que ser entendido nesse contexto, como o candidato que recuperou o voto da direita paulistana, quero dizer, que sempre foi expressiva e estava meio órfã. Tá? Então, se o eleitor é consistente e se tem 3 correntes que disputam... na verdade, quem tentou uma frente ampla foi o Nunes, que tentou ser uma candidatura do centro e atrair um candidato da extrema-direita. Só que ele, coitado, teve que engolir, não sei, isso aqui a gente vai saber depois, né? Um candidato muito sem luz e provavelmente até sem votos. Então, o fenômeno Marçal, na verdade, é o fenômeno da direita. Ele não é assim um gênio iluminado que, de repente, por obra da sua genialidade política, produziu um eleitor de direita disposto a votar. Esse eleitor já estava aí e era órfão do malufismo. Agora, isto sugere, né, que o voto em São Paulo é um voto ideológico, é um voto partidário, não é um voto pessoal no sentido que, claro, sempre é pessoal no sentido de que os partidos podem escolher o candidato que não vai dar certo. Isso os partidos erram quando fazem as suas escolhas e tal, e o partido escolhe um candidato que não rola, né? Mas isso, nós temos que analisar a coisa de São Paulo, a situação de São Paulo, inclusive as suas consequências nacionais,
como sendo uma coisa de São Paulo e provavelmente de capitais grandes e provavelmente das grandes regiões metropolitanas, mas isso não são as eleições municipais. O mundo das eleições municipais é uma coisa tão diferente, tão heterogênea, que só forçando muito a barra, e aí nós temos que fazer um nível de abstração lá em cima, para dizer que tudo isso é a mesma coisa e é comparável, nós estamos falando do mesmo fenômeno. Tá? É interessante, né, que em determinado momento se acreditou que o Brasil tendia àquela disputa entre PT e PSDB. Havia até quem dissesse que a gente partia para um bipartidarismo, né? Mas, na verdade, é esse efeito dessa orfandade da direita depois da debacle do malufismo com o Celso Pitta. Não é? Isso não foi só em São Paulo. Outros caciques de direita também foram perdendo espaço ao tempo. Você pega na Bahia, por exemplo, o carlismo também se dividiu depois da morte de Antônio Carlos Magalhães. Né? Uma parte fica com o Otto Alencar, do PSD. Aliás, o PSD é uma legenda que a gente vai ter que ver qual é o resultado dela nessa eleição, porque ela tende a ter uma importância muito considerável quando você olhar para o jogo nacional. Mas a questão aqui, Cláudio, que eu quero te fazer é uma outra. Se você olhar para a política nacional dos últimos tempos, do impeachment para cá, cada vez mais a lógica é municipal, não municipalista. Não é isso, de políticas municipais, não é nada disso. Mas a lógica de que os parlamentares eles se desagarram dos partidos, passam a ter interesses muito concretos na relação com o município, porque serão os municípios que o reelegerão. Não é? E aí morreu o debate nacional. Quer dizer, o debate é um debate em torno de emendas. Eu até brinquei recentemente que a lógica hoje era coronelismo em emendas e voto. Não é? Eu me lembro do Arthur Lira, num Roda Viva, se referia aos municípios que o elegem como os meus municípios. Os meus municípios. Então, essa conexão entre o nacional e o federal, que você apontou muito bem da eleição municipal, que ela gera quadros, né? Ela é um celeiro de quadros, ela vai criando essa dinâmica até chegar a essa correlação entre a eleição municipal e a eleição proporcional. Ela, nos últimos anos, eu acho que tem uma inversão. Quando você olha para o Congresso Nacional, é impressionante como o grosso da Câmara dos Deputados olha para os seus interesses municipais, como a política vem se paroquializando nesse sentido. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Eu vou chegar lá, mas deixa eu só pegar um gancho, um pouco. Assim, a Marta, acho que levantou uma questão fundamental, e aí quando ela falava, eu falei, bem, eu acho que eu falei um negócio que não ficou tão exato quanto eu acho que deveria ter ficado. Né? Essa questão de que realmente há municípios e municípios. Né, e que há essa imensa diversidade. É uma coisa você falar de municípios da dimensão de São Paulo e talvez alguns outros municípios grandes do país, e você falar de municípios muito pequenos que estão espalhados por aí. E aí eu quero de novo fazer uma distinção que eu fiz antes, até para pegar um pouco ainda, antes de chegar nessa última questão sua, pegar a carona naquela sua pergunta de se máquina elege gente. Aí eu já ia dizer, de qual máquina a gente está falando? Da máquina governamental ou da máquina partidária? Porque eu acho que são duas máquinas diferentes e as duas são importantes do ponto de vista eleitoral. Eu falei na minha primeira intervenção o seguinte, né, de que o eleitor municipal ele geralmente olha os problemas locais de maneira mais imediata, sem grande preocupação ideológica. Eu acho que isso é realmente válido, em alguma medida até para grandes municípios, evidentemente, mas ele é ainda mais válido para municípios pequenos espalhados pelo país, em que essa questão ideológica sequer chega direito à política municipal, à disputa partidária no nível municipal. E a Marta colocou uma coisa muito interessante lá atrás, é que às vezes passa muito mais por relações pessoais, por laços familiares, por tradição política local, por esse tipo de rede. No entanto, isso tudo se dá em máquinas partidárias, em organizações partidárias. E essa rede de articulação é que vai importar para as eleições subsequentes. Não por razões ideológicas, mas por razões organizativas. E aí me parece que considerar um pouco no atacado essa míria de municípios a despeito das suas diferenças, nos permite mapear um pouco quanto essa rede é abrangente, onde ela está mais estruturada, onde ela está menos, e onde, consequentemente, ela vai poder depois ser instrumentalizada para outras eleições. Né? Enfim, não dá para imaginar, insisto, que esse eleitor vota no município, às vezes com grandes preocupações ideológicas. No que você vai para municípios maiores, e quanto mais você vai para municípios maiores, mais essa realidade muda, e mais o voto se torna ideológico, e o caso de São Paulo que a Marta trouxe aqui, acho que é o exemplo. Né? Realmente, você tem essa divisão.
Mas aí é que eu queria chegar num outro ponto. Só que me parece que a gente está lidando hoje, ainda que haja um eleitorado de direita, que é aquele que existe lá desde o começo, que ganhou em 85 com o Jânio, né, que volta depois com o Maluf, após o governo Erundina, né, e que depois, com a debacle do malufismo, acaba, enfim, sendo de alguma forma substituído, pelo menos em termos funcionais ali, já que não tem tu, vai tu mesmo, né, pelo PSDB e pelo centro, até o Kassab exerce esse mesmo papel depois, mas não era exatamente aquela representação da direita, e que lá atrás ainda tinha a ver com o ademarismo, né, se a gente quiser retornar para períodos anteriores da disputa política, inclusive municipal, né, do antigo PSP. Né. Só que me parece que esta nova direita, ela adquiriu, sobretudo de 2018 para cá, um grau de radicalidade que dá a ela um outro feitio, um outro grau de intensidade na sua atuação política que já não é tão parecido com aquele do antigo malufismo. Pode ser até os mesmos eleitores, mas eles estão radicalizados. O eleitor bolsonarista hoje, no geral, na média, vamos dizer assim, ele tende a ser mais radical do que o eleitor malufista do passado. Podia haver malufistas tão radicais quanto os bolsonaristas, certamente havia. Mas digamos que havia os não tão radicais e que hoje certamente se radicalizaram. Então a gente está lidando com uma direita de feitio diferente. Acho que essa é uma diferença importante aqui. Não me parece que essa mudança ocorreu na mesma intensidade no campo da esquerda. E o centro, me parece, ele conseguiu, digamos, ter uma certa sobrevida. Não à toa o Bruno Covas se elege, depois do interregno ali do Haddad, o Bruno Covas, enfim, na sequência do Dória, né? Mas o Kassab tinha sido eleito não, né? Tinha tomado posse com a saída do Serra e se reelegido depois, ou seja, esse centro ocupou e ele não saiu de todo, né? Acho que tem uma certa tendência de um path dependency, né? Depois que o centro se estabelece, ainda que por substituição à direita, me parece que ele acaba ocupando um espaço na cidade de São Paulo que reduz um pouco aquela polarização mais clara que nós tínhamos antes. E que, enfim, não se manifestou sempre da mesma maneira. Se a gente volta à eleição de 1985, que é a eleição inauguradora dos pleitos municipais pós-ditadura, de eleições municipais diretas nos municípios maiores, como o caso de São Paulo, essa que o Jânio se elege, é bom lembrar que foi uma eleição que, na cidade de São Paulo, a gente teve o Jânio ganhando por pequena margem em relação ao Fernando Henrique, e, assim, vindo ali em terceiro lugar, o Suplicy, num PT que naquele momento era um partido ainda em ascensão, mas o Fernando Henrique também pegava uma parte do voto de esquerda. Então você tinha um certo voto centrista ali, que se dividia com um certo voto de esquerda, que já estava se dividindo. Mas depois, durante vários anos, essa coisa meio que se perdeu. Várias candidaturas tucanas que se apresentaram na cidade de São Paulo foram candidaturas muito mal sucedidas ao longo do tempo. Não chegam a sequer ao segundo turno. O próprio Serra, que embora ganhe a eleição depois, é um cara que não chega nem ao segundo turno antes. O Montoro, o Alckmin, exato. Todos esses, todos ex-governadores, que têm resultados muito ruins na eleição de São Paulo. Por quê? Porque ela fica dividida entre a esquerda e a direita. E acho que agora a gente está com um cenário um pouco mais complexo, mas insisto, me parece com uma direita ultra radicalizada. E acho que, claro, esse novo cenário também tem o efeito daquilo que o Carlos mencionou aqui agora, que é a questão das redes, né? A gente tem eleições que hoje passam por fora dos meios que tradicionalmente elas passavam, mas não me parece que é suficiente, né? Me parece que é fundamental, me parece que faz uma diferença. A gente já não está mais lidando com um fenômeno eleitoral da mesma natureza e elas não ocorrem sozinhas, né? É bom lembrar que Bolsonaro se elegeu com base nas redes em 2018. Bem, em boa parte sim, sem dúvida nenhuma, não há como negar isso, mas foi um candidato da facada, que ganhou uma mídia espontânea e gratuita por conta da facada, intensa pelos meios de comunicação tradicional, né, que chamou uma atenção para si que de outra forma não teria chamado. O próprio Marçal agora, onde que ele se faz como candidato fenômeno? Nos debates de televisão. Claro que ele está presente nas redes, mas o que impacta, e o projeta inclusive como uma figura de importância nacional, nesse contexto de disputa eleitoral, é a participação dele nos debates, com cadeirada e tudo mais. É isso que muda, ou seja, as redes funcionam ainda, eu diria, em conexão com os meios de comunicação tradicional e, claro, também, em alguma medida, competindo com a máquina, mas que a máquina também, máquina aí eu estou pensando governamental, não é suficiente. Se fosse suficiente, o Haddad teria pelo menos ido para o segundo turno em 2016. Né? Não é o bastante. Não é o bastante, ajuda, né? Eu acho que esse crescimento aqui que o Nunes teve passa também, claro, pela máquina, mas passa também por ele ter um caminhão de tempo na televisão, evidentemente, que por si só também não é suficiente.
evidentemente, né? Basta pensar no desempenho do Alckmin na eleição presidencial última, que ele também tinha um caminhão de tempo e não deu em nada. E há outros casos que, enfim, a gente poderia puxar aí depois pela memória, e que vão ser casos de candidatos com muito tempo de TV e que são verdadeiros fiascos eleitorais. Ou seja, na verdade é um mix. Eu acho que esse é o ponto. A gente não está lidando só com uma coisa. É organização partidária, é máquina governamental, é o uso das redes, é o uso dos meios de comunicação tradicional, sabendo instrumentalizá-los. Acho que tudo isso, efetivamente, é o que conta, né? E eu esqueci a outra pergunta. Ah, sim, das coisas das emendas, né? Eu acho que, na realidade, a gente está num caminho de mão dupla, né? Foi bom você lembrar do Lira no Roda Viva, porque, enfim, eu já falei do coteio reverso, né? Desse efeito da rede para a eleição de deputado. A questão é, sobretudo de uns anos para cá, com esse ganho de controle sobre o orçamento, a parte disponível, né? A parte discricionária do orçamento, né? Que passou a ter o Congresso, é claro que a capacidade desses parlamentares, que, por sua vez, se elegem a partir daquela rede estruturada em nível local, eles retroagem sobre essa base, enviando emendas para essa base, favorecendo seus prefeitos, fortalecendo-os na disputa e depois, claro, colhendo também lá na frente os louros disso, né? Então, eu entendo que isso interfere em nível local, certamente vai interferir. Se você é um prefeito concorrendo à reeleição, que tem um deputado amigo seu que te mandou emendas a rodo e você transformou, em grande parte, a aparência que seja do seu município, ou a realidade, se for o caso, isso tende a ter efeito eleitoral, né? Fez caixa também. Não, fora isso, né? A gente pode pensar nesse outro. Eu estava pensando no aspecto mais republicano da coisa, né? Que nem é tão republicano assim, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos abrir para algumas questões. Eu gostaria que quem quisesse perguntar fosse sintético, para que mais pessoas se manifestassem, dizendo o nome. E vamos juntar 2 ou 3 questões e aí responde no bloco. Por favor. Boa noite, meu nome é Flávio, prazer estar aqui. O professor Mello já foi meu professor já por 2 vezes. Recentemente eu assisti uma entrevista do Kassab, ele já foi citado aqui já por 2 vezes, e ele disse que em São Paulo, município de São Paulo, o paulistano ele tende a ser mais conservador. E lá no momento da urna, quando ele enxergar 2 posições, ele vai tender a ser mais conservador, quando ele enxergar 2 polos lá. Eu queria saber se primeiro se vocês concordam com essa observação que ele fez nessa entrevista, nessa afirmação dele. É isso. Em primeiro lugar, queria parabenizar vocês. Acho que as provocações intelectuais que vocês fizeram mexeram bastante com a gente, e comigo particularmente, e comigo mexeram em especial numa questão. Eu tenho a tendência a concordar fortemente com aquela posição do Bobbio, que ainda tem pelo menos um razoável sentido da gente falar na dia de esquerda-direita no mundo contemporâneo, né? E acho que vocês colocaram com muita propriedade que o voto municipal, exceto exceções relativas, como por exemplo o caso de São Paulo, ele é um voto mais pragmático e menos ideológico, né? Contudo, se a gente olhar um pouco para trás na história dos demais municípios brasileiros, a gente teve um período de uma forte presença da esquerda, com bons governos, né? Se a gente pensar, Marta, por exemplo, no caso lá de Porto Alegre, nós tivemos excelentes governos municipais, por exemplo, com Olívio, com Tarso Genro. Porto Alegre ficou internacionalmente conhecida pelo seu tipo de gestão, né? A minha pergunta está relacionada a isso e eu, sinceramente, tenho uma dúvida sobre o que aconteceu. O que aconteceu com o Brasil desse ponto de vista da dia de esquerda-direita, né? Apesar de boas prefeituras de esquerda que nós tivemos, o que aconteceu que a gente hoje muito provavelmente vai ter uma lavada eleitoral da direita e da extrema-direita em particular? Quer dizer, a gente está falando hoje não só do voto de direita, mas a gente está falando do voto da direita não liberal, não politicamente liberal, né? Se a gente quiser superar a dia de esquerda-direita e pensar num mundo dividido entre os politicamente liberais e os autoritários, a gente vai ter uma lavada, dando uma olhada no mapa brasileiro, a gente vai ter uma lavada do voto autoritário. E a gente nem pode atribuir isso só, por exemplo, ao fenômeno da corrupção, porque eu venho da gestão pública. Corrupção é onipresente, né? Ninguém poderá dizer que o PT foi mais corrupto do que qualquer outro partido da história brasileira. Foi igualmente, teve corrupção em igual nível. Então, se o que divide realmente a história não é o fenômeno da corrupção, o que está acontecendo com o Brasil? E acho que com boa parte do mundo, mas concluo dizendo em especial aqui no Brasil, que está tendo uma guinada monumental à direita e à extrema-direita, com praticamente uma insignificância total da esquerda, mesmo das boas correntes de esquerda, e que já administraram muito bem no passado.
noite. Meu nome é João Vitor, eu sou doutorando da FGV em Pública. Não é minha área de pesquisa, mas é que trabalho desde a adolescência com isso. Me libertei e agora estou na academia. Eu não sei se existem pesquisas pregressas, mas eu confirmo o insight, a hipótese, a proposição indutiva de que eleições municipais estão atreladas de fato com problemas cotidianos e talvez estejam muito mais longe do ponto de vista metodológico e científico do que, de fato, orientações partidárias ideológicas. E aí eu vou usar o exemplo de Goiás, que é de onde eu vim, um estado coronelista, mas com líderes republicanos, como o Iris Rezende, o próprio Marconi Perillo, agora que está tentando ser um outsider da direita. Mas Goiânia hoje e Anápolis, que são as duas principais cidades de Goiás, o PT está liderando, com Antônio Gomide e Adriana Corsi. E aí, pegando o gancho do professor também, que eu concordo veementemente, algumas pesquisas, embora recentes, vão mostrar essa guinada, na verdade, essa virada, né, do Brasil ao avesso, para a direita, mas eu queria entender se talvez esse órfão da direita de São Paulo, que também é o mesmo caso de Goiás, que talvez tirando Santa Catarina, Florianópolis, Goiás seja o grande outro polo, né, o terceiro ou segundo polo da direita no Brasil, não seria uma oportunidade para a esquerda entender que existem órfãos da direita e criar filhos entre si para tentar combater? Eu coloco isso como uma premissa. A pergunta que eu faço para vocês: como não converter, mas como tentar mitigar esse órfão de direita, que hoje tem uma grande concentração e que, se fizer um bom trabalho, creio eu, pode ir sendo mitigado ao longo do tempo. Eu fui secretário 6 meses de assistência social numa cidadezinha de 13 mil habitantes, chamada Santa Branca, do lado do Jacareí, eu acredito. E eu tive a oportunidade de conhecer o secretário de assistência social, Antero, de São José dos Campos, onde vem o vice-governador. Existe um planejamento longínquo de 20, 30 anos do grupo do Vale do Parnaíba para poder fazer alternância de poder. E aí eu volto à minha pergunta: que estratégia ou como combater esse órfão da direita hoje, que talvez seja a única janela cabível para poder mitigar esse efeito a médio ou a longo prazo? Vou meter uma inconfidência aqui, só para a gente dar um pouquinho de risada. O Fernando Haddad foi professor aqui, nós ficamos amigos, enfim, e na eleição para o governo, agora em 22, ele me liga, assim, mais ou menos próximo, né, da eleição, e ele estava todo animado, segundo turno, todo animado, e fala assim: pô, Melo, eu estou crescendo muito na Grande São Paulo. E eu falei para ele assim: pois é, Fernando, mas o teu problema é a Grande Goiás. Que é de Campinas para lá, é tudo Goiás, né? Então, enfim. Você começa, mano? Todo mundo querendo saber que se a gente tivesse uma resposta para a sua pergunta, a gente sairia daqui de alma lavada. Essa é a grande questão, e eu acho que ela está relacionada com a questão do Ricardo, que eu acho a questão realmente mais dura para nós. E eu gostaria de dizer algumas coisas, e aqui está no terreno, obviamente, mais das minhas impressões, das minhas opiniões, do que, embora, obviamente, apoiada em algumas pesquisas e alguns trabalhos que muito impactaram como eu vejo o Brasil. Eu acho que nós, suponhamos assim que nós estejamos aqui todos no campo do progressismo, estou assumindo isso, né? Nós superdimensionamos a eleição do Fernando Henrique. O Fernando Henrique, na verdade, foi eleito por causa do Plano Real. E nós superdimensionamos a eleição do Lula. Eu me lembro de um clima que a gente tinha em 2010, tem um trabalho que me marcou muito, que eu dava aula sobre ele, que era um trabalho do Serguei Soares sobre a queda da desigualdade no Brasil, e que ele mostrava que o nosso problema não era de ritmo de queda da desigualdade, mas era de velocidade, que os países que realmente tinham reduzido a desigualdade não tinham reduzido a desigualdade a uma taxa maior que a nossa. A diferença entre nós é que os países como a Suécia, o Canadá, mantiveram a mesma queda ao longo do tempo e, portanto, conclui o Serguei Soares, se a gente continuar mais uns 20 anos assim, a gente até podia virar Canadá. E nós acreditávamos nisso.
Talvez os mais jovens aqui dessa sala não se lembram disso, mas lá por volta de 2002 nós acreditávamos que tudo era preferencial para nós e que nós íamos caminhar nessa direção. Bom, na verdade, as eleições para presidente, que hoje a gente sabe que foi uma fortuna, elas mascaravam o que já estava acontecendo na Câmara dos Deputados. Tem um trabalho bem importante do Timothy Power com o Rodrigo Rodrigues, que é um brasileiro que está em Salamanca, que mostra que mesmo quando a esquerda estava ganhando as eleições, a direita estava ganhando as eleições para a Câmara dos Deputados. Então, na verdade, assim, a gente nunca foi tão progressista assim, e a gente, visto de hoje, eu acho que a gente superdimensionou o que a gente estava conquistando, e eu acho que uma parte dos setores mais progressistas acreditaram que poderiam caminhar a uma velocidade que o país não comportava do ponto de vista dos costumes, dos comportamentos e tal. O dado novo que nós não tínhamos naquele período é o antipetismo. Tá? Tem um trabalho bem importante do César Zucco com o David Simmons, em que eles dizem existem 2 partidos no Brasil, o PT e o anti-PT. O anti-PT pode variar de sigla e tal, mas ele é um partido organizado e que ele aglutina e tem valores, né? E, além disso, os caras inventaram uma tecnologia de se comunicar, que o Marçal também não é nenhuma novidade. O Nicolas, esse moço aí é um fenômeno eleitoral, e tem outros. Então, eles estão fazendo escola, eles têm forma e têm conteúdo, né? Tentando responder a pergunta do Ricardo, que é uma pergunta muito profunda em poucas palavras, né? Em rápidas palavras, né? Eu acho que a gente superdimensionou o quanto o país tinha avançado em termos de comportamentos, mas eu acho que tem uma coisa mais grave, que é, vou falar na esquerda, né? Mas eu acho que mesmo os setores progressistas não dão a devida relevância para elementos que são muito importantes para a maioria do eleitorado, tais como a família, que para a maior parte dos eleitores é uma unidade de sobrevivência no mundo hostil, tais como a segurança, para a qual a esquerda não tem nenhuma resposta. A resposta da direita é ruim, mas é uma resposta. A resposta da esquerda, estou cometendo uma impropriedade aqui, Ricardo, na sua frente, mas o seu trabalho é muito menos conhecido do que a alternativa da direita, né? A questão das drogas, a questão das escolhas sexuais e tal. Então, eu acho que hoje, isso aqui é com muita dificuldade que eu falo, mas eu acho que nós temos que encarar esse fato. A inspiração, o sonho de um mundo diferente, quem está oferecendo é a direita. O negócio do Marçal pode ser um negócio totalmente furado, mas ele promete família, dinheiro fácil, crescimento, prosperidade, religião. E a esquerda perdeu essa bandeira inspiracional. Assim, nós precisamos conversar sobre isso. Precisamos vencer esse tabu de conversar entre nós sobre esse assunto. Mas, enfim, não quero esgotar meu tempo, que já está estourando. Mas eu acho isso aqui um assunto fundamental. E sobre a corrupção, embora ela seja corriqueira, a do PT é que ficou conhecida. Eu tendo a concordar com o doutor Kassab, Flávio, porque se a gente pensar que o Marçal tem 21% dos votos, o Nunes tem 23%, então, né, o eleitor paulistano é um eleitor conservador. Isso era algo que nós deveríamos assumir como um dado na escolha dos nossos candidatos. Deixa eu só fazer um comentário muito rápido. Não. Marta, uma vez conversando com o professor Boris Fausto, vou te dar a razão para esse otimismo que tivemos no passado. Uma vez conversando com o Boris Fausto, ele me falou que estava lá no Carteado, em Biúna, na chácara do Fernando Henrique, que se reuniam ali o Boris Fausto, o Leôncio, o Janotti e o Fernando Henrique. E o Boris, quem conheceu sabe que era divertido, né? Um gaiato. Aí falou assim, estávamos jogando carta, jogando buraco, e aí o Fernando, sem mais, sem menos, falou assim, eu fui um interregno. E todo mundo olhou para ele, né? E falou, pô, Fernando, você é convencido demais, você é metido demais, e riram, né? Sabe? Tipo, ó, vaidoso e tal. Aí voltava para o Carteado, aquele silêncio. Aí os três se olham entre si e falam assim, porra, Fernando foi um interregno.
Vamos lá. Eu acho que eu vou começar pelo Kassab, né? O Kassab quase sempre tem razão, né? Nesse tipo de avaliação, uma espécie de oráculo, né? Também. Sempre ele está certo. Pode ser. Também é outra maneira de olhar para o problema. Embora eu acho que também tem aí, evidentemente, um interesse dele em falar isso, né? Porque, afinal de contas, ele tem um candidato nessa eleição e importa para ele acreditar que isso seja verdadeiro. Eu só matizaria que, se isso fosse absolutamente verdadeiro, essa não seria uma cidade governada por 3 vezes pelo PT, né? Então, enfim, eu acho que há uma tendência dominante que é conservadora, mas não me parece que ela é inelutável, que ela é, assim, completamente feia. Já não está no Texas ou no Arkansas, né, em que você sabe exatamente qual é o resultado que vai dar. Acho que a gente está numa situação que, enfim, é uma cidade com uma certa pendência realmente para um voto mais conservador, mas que, volta e meia, tem um voto progressista predominante. Então, e mesmo aquela eleição que eu mencionei, fundadora ali de 1985, né, o Jânio ganhou porque não tinha 2 turnos, né? Mas o resultado dominante foi Fernando Henrique e Suplicy. Se você somasse os dois, você tinha uma votação maior do que todo o voto de direita que teve naquela eleição, né? Não lembro dos candidatos menores, Rui Codo, tinha uns candidatos pequenos do PL, mas somados eles não davam, junto com o Jânio, o que teve do outro lado. Então, eu tomaria com grano Salles essa afirmação do Kassab. Acho que ela é verdadeira em parte, mas não completamente. E com respeito à sua questão, realmente... Primeiro que eu queria só dizer que se o Bobbio falou, eu provavelmente vou concordar. Mais do que com o Kassab, inclusive, né? Não, e eu acho que realmente esquerda e direita são coisas válidas, mas talvez elas não se apliquem a todas as situações. Acho que é só esse o ponto que eu tinha colocado anteriormente, né? Mas a gente está numa deriva, mais do que à direita, uma deriva à extrema direita, e é um fenômeno que não é brasileiro só, né? Basta olhar. É um fenômeno agora, né, semana passada, inclusive na Áustria, a extrema-direita também ficou em primeiro lugar nas eleições parlamentares. Ou seja, isso está ocorrendo mundo afora. A Itália é governada hoje pela extrema-direita. A extrema-direita perdeu na França, mas quando você pega o voto popular e não os resultados por distrito, ela foi ainda o grupo mais votado. A Argentina é governada por um maluco de extrema-direita. É que nesse caso é muito maluco, eu tenho que falar. Então você tem esse fenômeno ocorrendo. O Cast é talvez favorito para a eleição no Chile. Ou seja, é um fenômeno global. É por isso que, quando eu mencionei que parece que a gente está falando de uma outra direita, que não é aquela direita tradicional, ainda que o eleitor possa, em grande parte, ser o mesmo, eu acho que isso tem efeitos grandes. E por que a esquerda não se recuperou? Ou melhor dizendo, né, por que ela não consegue ir tão bem? Primeiro que ela nunca foi tão bem quanto, eu diria, a direita tradicional nas eleições municipais Brasil afora. O MDB, o PMDB, ia muito bem. O PSD, de quem o Carlos falou agora, me parece, está substituindo o PMDB nesse espaço, tanto no Congresso como nas eleições municipais. É um partido que faz às vezes do PMDB e é muito mais organizado. Do ponto de vista organizacional, não ideológico, é mais coeso. Eu acho que isso faz diferença. É muito bem dirigido pelo Kassab, que sabe como dirigir um partido e que é camaleônico, como era o PMDB, para sua vantagem, quer dizer, consegue apoiar o governador bolsonarista, ter o prefeito apoiado pelo Lula no Rio de Janeiro e estar no governo federal. Apoiar o candidato do Ratinho Júnior no Paraná e participar de alianças com a esquerda no Nordeste. Então, uma maluquice. Quer dizer, é um partido que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E o que mostra que o Kassab tinha toda a razão quando disse que o PSD não era um partido nem de esquerda, nem de centro, nem de direita. É verdade, né? Ele é um pouco todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Agora, indo para um ponto mais fundamental aqui, creio que há um dado aí que precisa ser considerado. A esquerda, leia-se o PT principalmente, não se recuperou do tombo de 2016. E aí a capacidade de voltar a crescer nas eleições municipais ficou reduzida desde então. Para que em 2020, embora tenha tido uma ínfima melhora, não conseguiu chegar em segundo turno. Talvez eu esteja me equivocando, chegou em um caso, mas não foi ao segundo turno nas todas aquelas cidades que têm segundo turno país afora. Ou seja, mudou muito em relação ao que era antes. De repente foi um partido que foi empurrado para municípios pequenos, onde sobrou, com talvez uma ou outra exceção. Mesmo em São Paulo, está na realidade com uma proxy, né? Que é o Boulos. O Boulos não é um candidato do PT, é um candidato apoiado pelo PT e, pelo que consta, não muito apoiado pelo PT paulistano. Né, que segundo alguns até há setores do PT paulistano, particularmente alguns setores lá da zona sul de São Paulo, que estão, na verdade, trabalhando mais para o Nunes do que para o Boulos. Então, há dificuldades aí, entendeu? E muitas delas vêm de 2016, outras não, como essa que eu acabei de falar,
que me parece que colocam isso como uma coisa mais difícil, mas o cenário pode ser complexo em cidades maiores. Acho que é isso que explica, por exemplo, a situação de Goiânia e Anápolis, né, que foi lembrado ali. Anápolis, inclusive, se ganhar o candidato de esquerda, meu amigo e colega Rogério Arantes vai ficar muito feliz porque ele é um anapolino, né? Mas não sei se isso ocorrerá. E mesmo assim, né, a gente está falando de uma capital e da segunda maior cidade do estado, né? Agora, quando você vai para o interior de Goiás, cá entre nós, não é exatamente essa a dinâmica, né? Mas como a coisa é complicada, se você vai para a grande São Paulo, não é essa a dinâmica. Tá, o Haddad pode ter crescido na grande São Paulo em 2022, mas o PT, onde que ele está conseguindo? Já governou Guarulhos, não está bem em Guarulhos, já governou Osasco, está um pouquinho melhor, né? Já governou as cidades do ABC, talvez só em Diadema ele consiga ficar. Que a cidade do ABCD é a menos importante de todas. Mauá, eventualmente, não acompanhei como é que está a disputa em Mauá. Ou seja, está muito difícil, mas em alguns lugares você vai ter tem coisas progressistas, né? Eu falei do Texas, que Austin é uma cidade altamente progressista do Texas, mas é um oásis ali no meio, né? Acho que essa é uma questão. Além disso, tem realmente a questão que a Marta colocou aqui com muita pertinência. Os setores chamados progressistas, sem capacidade de interlocução com amplas parcelas do eleitorado, e não é um fenômeno brasileiro. Não é. Por isso que a gente vê em que a extrema-direita, particularmente, não é nem a direita, a extrema-direita consegue chegar. E aí chega, convence, persuade, leva o voto, né, porque acalenta esperança. Nem que seja a esperança de revolver tudo isso que se rejeita. E a esquerda virou establishment, na maior parte dos lugares. Se você tem uma rejeição ao establishment, você tem, por tabela, uma rejeição também dessas candidaturas, né? E uma última coisa, né? Falou do David Samuels e do Zucco. O David teve recentemente aqui no Brasil, até para apresentar um trabalho dele, e a gente conversou, né? Eu falando com ele da postura antissistema do Bolsonaro lá em 2018, ele falou, não é antissistema, é anti-PT. Eu falei, é as duas coisas. Na realidade, uma não exclui a outra. É esse o ponto. Ele, na realidade, só faz sentido sendo antissistema. E mesmo o presidente, ele continuou com o discurso antissistema. Ataca o Supremo, ataca os governadores, ataca a ONU, ataca a China, ataca todo mundo. Quer dizer, é um presidente que não continuava a operar nessa lógica, né? O Bolsonaro de 2018 é eleito como um candidato anti-PT e antissistema. Acho que é as duas coisas. E é por isso que o PSDB mingua, né? Porque o PSDB é sistema. E hoje, enfim, mal existe. Bom, gente, queria agradecer, terminar com um pensamento aqui, uma frase do Oliveira Viana, que ele fala que a nossa alma é o latifúndio. Então talvez seja isso mesmo, seja novidade, né, esse quadro. Queria agradecer demais, Marta, a tua presença aqui, a tua gentileza, dizer que o Despertar de Portas sempre abertas para você também, Cláudio, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Semana de eleição é sempre concorrida e vocês estão aqui, eu acho que é um gesto muito importante. No final eu sempre lembro de missa, cara, é impressionante o que é a vida da gente. Eu fui coroinha, no final eu sempre me lembro do vamos em paz e que Deus vos acompanhe. Então, pessoal, até a próxima, até daqui a um mês.